Então vamos à nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre a renúncia, a decadência, o perdão do ofendido e a penitência, certo? Isso em relação à ação penal privada, é lógico, né? Então nós vamos falar da ação penal privada exclusiva, principal, e vamos verificar qual é a consequência da renúncia em relação à ação penal privada subsidiária da pública, certo? Então, a renúncia é uma causa extintiva da punibilidade. Ela está prevista no artigo 104 do Código Penal, no artigo 107 do Código Penal, salvo engano, inciso 5º do artigo 107 do Código Penal, e também no artigo 49 e 50 do Código de Processo Penal. Então, essa é a previsão da renúncia ao direito de ação. Então, essa renúncia, né, é uma causa extintiva da punibilidade, que ela ocorre na ação penal privada, a principal, exclusiva ou propriamente dita, e na personalíssima. Daqui a pouco nós falamos se é possível que ela ocorra também na ação penal privada subsidiária da pública, tá? Mas, conforme diz a lei, né, se você renunciou ao direito de ação, você não mais poderá exercer, né? Então, o ofendido, via de regra, ele tem o prazo decadencial de 6 meses para exercer o direito de queixa, certo? E diferentes contagens, né, do dia que tomou conhecimento quem foi o autor do crime. Eu estou dizendo o prazo, via de regra, 6 meses, né, da ação penal privada personalíssima, que é o artigo 236 do Código Penal, do dia que 6 meses, mas a contagem é do dia que transitou em julgado a sentença que nociva anulou o casamento por erro ou impedimento. Tá? Então é um prazo de 6 meses. Mas como virge o princípio da conveniência e oportunidade, eu posso renunciar a esse direito que eu tenho de exercer o direito de queixa. Então, o Estado deixa a meu critério, se eu fui o ofendido, propor ou não uma ação penal privada, no prazo de 6 meses. Certo? Eu tenho a liberdade para propor, ainda que seja no último dia. Mas eu tenho esse direito. Mas se eu quiser renunciar a esse direito anteriormente a esse prazo, eu posso renunciar? Posso, porque se eu não renuncio, deu 6 meses e 1 dia, já ocorreu a decadência. Aí a extinção da punibilidade pela decadência. Mas antes desses 6 meses, eu posso renunciar a esse direito, abdicar, renúncia é abdicar, você abrir mão desse direito. Eu posso fazê-lo? Posso. Por quê? Vige o princípio da conveniência e oportunidade. Diferente na ação penal pública, o Ministério Público, diante dos indícios de autoria e materialidade, ele é obrigado a oferecer a denúncia, a não ser no caso de não persecução criminal, né? Ele oferece a proposta da não persecução criminal, nos termos do artigo 28A do Código do Processo Penal. Tá? Mas pelo princípio da obrigatoriedade, tendo indício de autoria e materialidade, se não for o caso de apresentação de suspeita de não persecução, ou se não aceita, o promotor, pelo princípio da obrigatoriedade, deverá oferecer a denúncia, diferente da ação penal privada, que é a conveniência e oportunidade. Certo? Bom, mas uma questão importante que vocês devem lembrar, uma das características da renúncia é ela ser unilateral. Por que ela é unilateral? Porque ela independe de aceitação. Né? Então, se vocês ofenderem a minha honra, né, eu tenho o direito de promover a queixa-crime contra vocês. 6 meses, do dia que eu tomei conhecimento. Mas, por exemplo, se a ofensa foi agora no começo da aula, eu tomei conhecimento quem foi o aluno que praticou a ofensa.
certo? No final da aula, eu posso fazer um documento aqui, assinar e dizendo, olha, em relação ao crime que o fulano de tal cometeu, eu dou o nome e tal, eu estou renunciando ao direito de queixa. Eu posso fazer isso, isso é legal. Isso chama-se renúncia expressa ao direito de ação. Eu posso fazer esse documento, tem validade. Então, operou uma causa extintiva da punibilidade, que é a renúncia. Então, se esse documento chegar até você, que me ofendeu, você tem um documento que, se eu mesmo assim entrar com ação contra você, você apresenta isso na sua defesa e o juiz extingue a punibilidade pela renúncia ao direito de queixa. Tá? Então, nós falamos da renúncia expressa. Mas por que ela é unilateral? Porque ela independe da aceitação. Ela independe da aceitação. Eu não preciso perguntar para você se você aceita eu renunciar, porque não existe processo ainda proposto. Se tivesse já um processo em andamento, aí não se fala em renúncia. Se já se tem uma queixa-crime em andamento, esquece a palavra renúncia. Então, qual que é o momento de que pode ocorrer a renúncia? Antes do exercício do direito de ação, né? No prazo decadencial de 6 meses, né? Nesse período eu posso renunciar. Agora, se eu já entrei com ação, com a queixa-crime contra o aluno que me ofendeu, eu não posso mais renunciar. Eu posso perdoar, eu posso abandonar, eu posso desistir. Aí vai ocorrer a preempção. Mas renúncia não, que renúncia é antes. Então, momento antes da propositura da ação. Característica, ela é unilateral. Ela não depende de aceitação. Pela lógica, né? Porque você não tem nenhuma consequência. Eu não entrei com processo contra você no judiciário, então eu posso renunciar, independentemente de você aceitar ou não, eu posso renunciar. Agora, é diferente do perdão, né? O perdão do ofendido, nós vamos explicar daqui a pouco, ele é sim bilateral. Olha a característica do perdão. Por quê? Ele depende de aceitação. O perdão do ofendido, ele depende de aceitação da parte contrária. Por quê? Já existe uma ação em andamento, você deu início a uma ação, né? E a outra parte pode dizer, olha, eu não concordo com o perdão porque eu vou provar minha inocência, então eu não aceito. E aí o processo continua e o juiz vai dar uma sentença. Se condena, se absolve. Certo? Então a característica do perdão do ofendido é ele ser bilateral. Já a característica da renúncia, ela ser unilateral. Momento, a renúncia antes da propositura. Perdão só pode ocorrer depois da propositura da ação. Então, antes da propositura da ação também eu não posso falar em perdão do ofendido. Eu não posso perdoar, eu posso renunciar. Certo? E essa renúncia também ela pode ser expressa e pode ser tácita também. O que é a renúncia tácita? Quando eu pratico um ato incompatível com a vontade de dar início a uma ação penal privada contra alguém. Isso é renúncia tácita. E nos termos do artigo 57 do Código de Processo Penal, tanto a renúncia quanto o perdão tácito admitem qualquer meio de prova lícito, é lógico, qualquer meio de prova. Então, um exemplo da renúncia tácita. Alguns alunos da sala aí me ofenderam a minha honra. Tá? Então, cometeram um crime de calúnia, injúria, difamação, os três, sei lá. E está caracterizado o crime. Então, eu tenho prazo decadencial, a partir do momento que eu tomei conhecimento, eu tenho prazo decadencial de 6 meses para propor a queixa-crime. Eu posso renunciar expressamente.
fazer um documento, ó, estou renunciando ao direito de queixa que eu tenho em relação do aluno A, B, C e D. Tranquilo. Assino, passo para vocês o documento, tá ok. Mas eu posso também praticar um ato incompatível com a vontade de dar início. Exemplo, eu convido a sala inteira para uma festa. Ó, no final de semana eu vou fazer uma festa numa chácara, vou bancar tudo para vocês aí e todo mundo convidado. Aí esses alunos que cometeram o crime também comparecem, todo mundo festejando, eu lá festejando com vocês, tá? Tirando foto, vocês gravando e tal. Eu estaria praticando um ato absolutamente incompatível com a vontade de dar início a uma ação penal contra vocês, alunos que cometeram o crime. Então, eu estaria renunciando tacitamente. Ah, mas vocês podem falar assim, não, mas e se na outra semana depois da festa o professor resolver entrar com uma queixa-crime? Ele pode? Não, até pode, porque o direito de ação independe até mesmo da existência do direito material. Mas aí, se eu entrar com essa queixa-crime, vocês vão lá e vão apresentar as provas para o juiz. Ó, tá aqui, ele, depois disso, depois dos fatos que ele alega aí, nós fizemos uma festa, ele que patrocinou a festa, convidou todo mundo, está aqui as fotos, está aqui a filmagem. O que o juiz vai entender? Ah, isso ocorreu? Então tá bom, então eu estou entendendo que ele praticou um ato incompatível com a vontade de dar início a uma ação penal contra alguém. Isso é a renúncia tácita. Ou, o sujeito me ofende hoje, semana que vem eu chamo ele para ser padrinho de casamento, padrinho de batismo de um filho meu. Não é um ato incompatível com a vontade de dar início a um processo, já que aqui nós estamos falando de conveniência e oportunidade, um dos princípios que vigem na ação penal privada? Então, esse ato que eu pratiquei é absolutamente incompatível com a vontade de dar início, né, a uma ação penal contra alguém, certo? Agora, se eu pratico esse ato depois, o aluno me ofendeu, eu entrei com ação contra ele. Se eu faço uma festa depois, aí isso é perdão tácito, aí não é renúncia, porque olha a característica. Renúncia antes, porque eu não ofereci ação unilateral. Perdão depois que a ação já está em andamento e depende de aceitação para que produza efeito. Tá certo? Tudo bem? Entendido? Agora, a renúncia tácita, depois nós vamos ler alguns artigos. A renúncia tácita, ela tem um detalhe importante, né? Não sei se foi essa sala, o aluno perguntou, eu falei que ia falar em momento oportuno. A renúncia tácita, ela funciona da seguinte forma: se eu renuncio a um, eu renuncio a todos. Então, não tem como, porque não existe processo. Então, se eu renunciar a um, eu renuncio a todos. Ocorre a renúncia tácita em relação aos outros, né? Quem pode ler aí para facilitar o entendimento de vocês? O artigo 49 do Código de Processo Penal, que trata da renúncia tácita ao direito de ação. Artigo 49. Quem está com o código aí, por gentileza? Pode fazer a leitura. Tá vendo? Então, ó, a renúncia ao exercício de queixa a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Certo? Então, agora eu vou dar um exemplo, porque na ação penal privada, nós já falamos sobre isso, que nos termos, depois você já lê, prepara aí para a leitura do artigo 48. A renúncia ao direito de queixa, quando ela é tácita, a função do Ministério Público na ação penal privada, ele não é parte, ele é fiscal da lei, ele é oficiante obrigatório, ou seja, ele deve ser intimado sob pena de nulidade.
mas ele velará pelo princípio da indivisibilidade, podendo aditar a queixa. Nós temos o artigo 45 do Código de Processo Penal. Então, ele poderá aditar a queixa, acrescentar, velando pelo princípio da indivisibilidade. O que é o princípio da indivisibilidade? A ação penal deve ser proposta contra todos os autores do crime. Tá? E a função do Ministério Público na ação penal privada, nos termos do artigo 48, é velar pelo princípio da indivisibilidade, como fiscal da lei, podendo aditar ou não a queixa-crime. Certo? Ele é intimado para tanto. Se ele não manifestar no prazo de 3 dias da intimação, entende-se que ele não tem nada o que aditar e o processo continua. Então, se ele ficar em silêncio, sem manifestar, entende que ele não tem nada o que aditar. Certo? Então, pode ler o artigo 48, por gentileza. Olha, então, a queixa contra um dos autores do crime obrigará a todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Se não, opera a renúncia tácita, né? Renunciou a um, renunciou a todos. Tá? Então, vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Presta atenção, se não entendeu o exemplo, tempo perdido. 4 elementos, vou dar um exemplo, que praticaram crime contra a minha pessoa. 4 elementos, A, B, C e D. Eu verificando, eu lembrei que o D, que praticou um crime contra a honra, contra a minha pessoa, ele estudou comigo no ensino fundamental, no colegial, né? E ele também, junto com os outros 3 pessoas, cometeram um crime contra a honra, contra a minha pessoa. E eu verificando ali, eu diante dos indícios de autoria e materialidade, falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou entrar contra aquele elemento D, que já que ele foi meu aluno de escola, tal, eu vou acabar renunciando a ele, não vou exercer o direito de queixa contra ele, não. Eu vou processar somente os indivíduos A, B e C, ok? E aí eu promovo essa queixa-crime. E na queixa-crime eu falo que, olha, em relação ao elemento D, eu deixo de propor a queixa-crime, tendo em vista que ele já foi meu colega de turma, de ensino fundamental, colegial, motivo pelo qual eu deixo de propor a queixa-crime contra ele. Tá? E relata esses fatos, protocolo, o juiz recebe a queixa inicialmente, né? E aí o Ministério Público é intimado nos termos do artigo 45, né? E 48, que ele vela pela indivisibilidade. Eu pergunto a vocês, neste exemplo, o Ministério Público poderia aditar ou deveria aditar a queixa-crime para incluir aquele elemento D, que foi o autor do crime, e pelo princípio da indivisibilidade diz que a ação penal deve ser proposta contra todos os autores do crime. Nesse caso, o Ministério Público poderia, deveria aditar a queixa ou não? Sim, quem falou sim aí foi o Gessé. Quem mais pode responder? Não, mas então ele não vai aditar. Aditar é acrescentar, somar. Se ele não pode fazer isso, então ele não pode aditar. E aí? Quem falou foi a Rafaela?
Não sei, eu estou perguntando. E aí, quem mais? Ninguém? Estamos com 22 alunos. Dois responderam. Sim, ele vai aditar. Já ofereceu aditamento. Tá, quem mais? Vai editar também. Tá. Quem mais? Vamos lá, se está acompanhando o exemplo, tem uma posição. Se não entendeu o exemplo, aí fica boiando, não adianta nada, né? Eu dei um exemplo, vou só repetir o exemplo rapidamente. 4 elementos praticaram um crime de ação penal privada contra a minha pessoa. Eu verifiquei que um dos elementos, o elemento D, foi meu amigo de escola, estudou comigo e tal, motivo pelo qual eu deixei ele fora da ação. Eu, advogando em causa própria, fui lá e entrei com ação contra ABC, certo? E relatei esse fato que eu estava deixando o D porque ele foi meu amigo de escola e tal, tal, tal. E aí foi para o juiz, o juiz abriu vista para o Ministério Público. No Ministério Público, se ele teria o que editar a queixa ou não. No silêncio, importaria que ele não teria nada que editar. Mas eu pergunto, nesse caso, ele poderia, deveria, poder, dever do Ministério Público editar a queixa? Esse é o exemplo bem simples que eu coloquei. Né? Mais alguém? Poderia responder? Então vamos lá. Bom, nesse caso, pessoal, o Ministério Público não tem o que aditar. Nem poderia aditar. Por quê? Operou a renúncia tácita. Renunciei a um, renunciei a todos. O Ministério Público, conforme a Rafaela disse, ele pode sugerir ao juiz, olha, tem que ser decretada a extinção da punibilidade pela renúncia tácita ao direito de ação. E aí o juiz, independente do que o Ministério Público fala, mas com base até agora no que o Ministério Público falou, ele vai decretar a extinção da punibilidade pela renúncia tácita. Por quê? A exclusão, prestem bem nisso que eu estou falando, a exclusão para eu ter deixado o D fora do polo ativo da ação, ela foi justificada ou injustificada? Respondem esta pergunta. Ela foi justificada ou injustificada? Isso não é justificativa jurídica. Então ele não justificou. Então, nesse caso, a exclusão foi o quê? Injustificada. Injustificada. Um desse sujeito aí é meu concunhado. Por isso que eu estou deixando ele fora. Essa exclusão é justificada ou injustificada? Injustificada. Então, toda vez que o sujeito injustificadamente deixa um elemento fora da ação, renuncia a um, renuncia a todos. Opera a renúncia tácita e o Ministério Público não poderá aditar, porque a exclusão ela foi o quê? Injustificada, sem razão, sem motivo jurídico para ele deixar fora. Pois não. Bom dia. É o próximo tópico que eu vou falar sobre isso. Então, se perguntar, nesse caso, então, por que o Ministério Público não pode editar? Porque operou a renúncia tácita, porque o autor da ação, de forma injustificada, deixou de propor a queixa-crime contra um dos autores do crime. Renunciou a um, renuncia a todos. Opera a renúncia tácita, que é a causa extintiva da punibilidade. Então, o Ministério Público não poderia editar, porque o juiz vai extinguir o processo pela renúncia tácita. Tá certo? Agora, vamos ver uma exclusão justificada. Vamos imaginar que esses 4 elementos praticaram um crime contra a minha pessoa, um crime contra a honra. A, B, C e D.
Certo. Bom, estava meio confuso ali sobre quem teria participado realmente. Eu requeri a instauração de inquérito policial, né? E aí, depois, com base no artigo 19º, o delegado investigou, mandou para o juiz competente. Eu fui lá, mediante traslado, trouxe aqui para o escritório o inquérito e estou analisando aqui. Aí eu analisei e cheguei à conclusão que quem teria praticado o crime foi B, C e D. Pelo que eu entendi ali que o delegado investigou, não ficou claro para mim que A teria praticado o crime. Eu vislumbrei que somente tem indícios de autoria ou autoria certa em relação ao B, C e D. E, portanto, eu entrei com a queixa-crime contra B, C e D. O juiz recebe a queixa, abre vista para o Ministério Público. Nesse caso, o Ministério Público, velando pelo princípio da indivisibilidade da ação penal, ele poderia aditar a queixa, peticionar, aditando a queixa, para que A fosse incluído aí no polo ativo da ação? Nesse, nesse caso, a resposta é inquestionável. A resposta é que poderia aditar. Mas por que que poderia? Porque, nesse caso, a exclusão ela foi justificada ou injustificada? Foi justificada. Na minha visão, eu entendi que não tinha elementos contra ele, mas não teve nenhum motivo pessoal que eu tenha alegado que demonstraria uma renúncia. Não. O inquérito estava ali um pouco confuso. Na minha visão, eu entendi que só B, C e D praticaram o crime. Mas o promotor entende que não, que A também praticou o crime. Então, nesse caso, ele poderia aditar a queixa-crime para que fosse incluído o A no polo ativo da queixa-crime. Certo? Porque a exclusão, nesse caso, ela foi justificada. Tá? Quando pode incluir e quando não pode? Se a exclusão do autor do crime, de um dos autores, dos réus, for de forma injustificada, opera a renúncia tácita, o Ministério Público não pode editar. Se a exclusão for justificada, não opera a renúncia tácita e o Ministério Público poderia editar. Essa é a regra. Pois não. Não, o que eu disse, não ficou claro para mim, não interessa o motivo, pode ser qualquer tipo de exemplo. Eu, analisando, entendi que A não teria participado, por isso que eu deixei ele fora. Não foi por mera liberalidade que eu deixei ele fora. Ah, não deixei ele fora porque ele foi ex-namorado da minha irmã, por isso que eu deixei ele fora. Aí eu estou renunciando. Aí a exclusão minha é o quê? Injustificada. Renuncia a um, renuncia a todos. Mas nesse caso que eu dei o exemplo, não. Eu entendi que não tinha elementos no inquérito para imputar a autoria em relação a A. Por isso que eu deixei ele fora. Então, nesse caso, o Ministério Público poderia ditar porque a exclusão ela foi justificada e não injustificada. Tá? Bastante simples. São duas frases que disciplina isso. Quando ele pode e quando ele não pode ditar. Então, isso é o que eu tinha para falar em relação à renúncia tácita e o princípio da indivisibilidade na ação penal privada. Desde a primeira aula, quando eu falei esse princípio, eu disse que teria que explicar renúncia tácita e princípio da indivisibilidade. Tá gravado lá nas aulas, vocês podem ir lá e confirmar. É motivo pelo qual acabei de explicar. Tá certo? Tudo bem? Então falamos da renúncia, que ela pode ser expressa, que ela pode ser tácita, característica ela é unilateral, momento antes da propositura da ação, renúncia e princípio da indivisibilidade. Tá?
Sim, porque por que que eu não renunciei? Porque foi mera deliberalidade minha, proposital, que eu deixei ele fora? Foi de propósito que eu deixei o A fora? Responde essa questão. Foi de propósito? Não. Mas então não foi de propósito. Foi porque eu analisei e de propósito é o seguinte, quando eu tenho a intenção de deixar ele fora. Isso é de propósito. Então, nesse caso, sim, ó, vários exemplos que eu dei. Ó, o sujeito foi ex-namorado. De jeito nenhum. Simplesmente eu não achei elementos na minha visão que ele teria participado. Mas eu não indiquei nada, ó. Ah, esse sujeito é amigo do meu amigo. Ó, esse sujeito foi viajar comigo numa excursão. Isso tudo seria motivos que daria a renúncia tácita. Por quê? Renuncio a um, renuncio a todos. No segundo exemplo, eu não renunciei. Simplesmente eu entendi que não tinha elementos para entrar com ação contra ele. Mas eu não dei nenhuma motivação pessoal, nada disso. Não, não. O motivo que eu deixo o sujeito fora da ação, ele é justificado ou injustificado? Não, não. Não, não, não seria o caso. Nesse caso, quando o motivo é justificado, não se fala em renúncia. Tá bom? Por nada, disposição. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Podemos caminhar? Então tá. Vamos falar então agora. Bom, nós já estamos cansados de falar, até eu estou cansado de falar sobre isso, né? Vocês também, decadência. Aliás, não, tem um tema para falar, tem uma questão para falar ainda, sobre renúncia. Renúncia na ação penal privada subsidiária da pública, né? O que acontece quando você renuncia? Bom, você tem o prazo decadencial de 6 meses para exercer o direito de queixa na ação penal privada subsidiária da pública, né? Se você renuncia a esse direito, você pode fazê-lo também? Ou não? E aí, o que vocês acham? Pode ou não pode? Não, se você pode renunciar, tá? E opera a extinção da punibilidade pela renúncia, que é uma causa extintiva da punibilidade. Mas qual que é a consequência que ela tem? O arquivamento. Tá. Pessoal, então vamos entender essa questão. Eu já exemplifiquei isso aí já para vocês, na ação penal privada subsidiária da pública. Pensa no homicídio. No homicídio, ocorreu um homicídio, o inquérito foi concluído, foi para o promotor não ofereceu denúncia no prazo legal. Surge a possibilidade de quem? O sujeito que mataram o marido da mulher. Então, o promotor não ofereceu denúncia contra o autor do homicídio no prazo legal. A viúva pode contratar um advogado e entrar com ação penal privada subsidiária da pública? Pode ou não pode? Alguém tem dúvida disso? Pode. A viúva tem quanto tempo de prazo para oferecer a queixa? Não, 6 meses da data que se escoar o prazo para o Ministério Público. Não cabe a queixa quando o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal? Não é aí que começa a contar o prazo decadencial de 6 meses? É a partir daí. Então, eu pergunto, e se ela renuncia a esse direito? Se ela diz o seguinte, olha, eu estou renunciando expressamente aqui o direito que eu tenho de promover a queixa-crime, que é uma ação penal privada subsidiária da pública, ou queixa substitutiva. Qual o efeito disso para aquele crime que o sujeito cometeu?
reassume o que se ele não propôs a ação e se a viúva não propôs também? O que ele vai reassumir? Então, até a prescrição do crime, o Ministério Público oferece a denúncia. Então, pode existir a queixa na ação penal privada subsidiária da pública, a renúncia na ação penal privada subsidiária da pública? Pode. Qual o efeito que ela terá? Nenhum. Porque o Ministério Público, enquanto não ocorrer a prescrição do crime, ele oferece a denúncia. Então ela não pode ter o efeito. Em relação a ela vai e faz uma... eu estou renunciando. Tudo bem. Mas e aí? O crime não é de ação penal pública, porque o Ministério Público não ofereceu denúncia no prazo legal. Se o crime é de ação penal pública, nós temos que contar o prazo prescricional. Então, se o ofendido, ou nesse caso, o representante legal, que é a esposa do morto, não exerce o direito de queixa, renuncia, o Ministério Público, enquanto não ocorrer a prescrição, ele vai e oferece a denúncia. Então, para a ação, não tem nenhuma consequência, porque trata-se de um crime de ação penal pública. Enquanto não ocorrer a prescrição, o promotor vai e oferece a denúncia. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Isso eu já falei, gente. Falei bem exemplificado na ação, quando estudávamos ação penal privada subsidiária da pública. Falei tudo isso. Não pode esquecer, né? Tudo bem? Então vamos lá. Outra causa extintiva da punibilidade que nós temos também em relação à ação penal privada é a decadência, né? Mas a decadência opera não só na ação penal privada, também no direito de representação. Tá? Então ela está prevista no artigo 103 do Código Penal, salvo engano, no artigo 107, inciso 4º do Código Penal, e artigo 38 do Código de Processo Penal. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação, se não for exercido no prazo de 6 meses a contar do dia que tomou conhecimento quem foi o autor do crime, ou no caso do artigo 29, do dia que se escoar o prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia. Esse então é o teor do artigo 29, do artigo 38, artigo 103 do Código Penal, que fala da decadência, né? Então, por que é salvo disposição em contrário? Que o sujeito decai. Decai indica decadência. Porque pode ter prazo diferenciado. Por exemplo, crime contra a propriedade material, o prazo é de 30 dias contados da homologação do laudo pericial pelo juiz. Não é 6 meses. É 30 dias, são 30 dias. Então, por isso que a lei fala salvo disposição em contrário. E também a contagem do dia que tomou conhecimento quem foi o autor do crime. Não, nessa que eu exemplifiquei, 30 dias contados do dia que o juiz homologa o laudo pericial. Na ação penal privada personalíssima, qual que é a contagem? É de 6 meses, mas do dia que transitou em julgado a sentença que nociva anulou o casamento por erro ou impedimento. Ação penal privada subsidiária da pública, 6 meses, qual que é a contagem? Do dia que se escoou o prazo para o Ministério Público. Então, terminou o prazo para o Ministério Público, começa a contagem do prazo decadencial, de 6 meses. Na questão do representante e o representado, 17 anos. O representante não oferece o direito de queixa no prazo de 6 meses. Quando o representado completar 18 anos, ele terá o prazo de 6 meses para oferecer o direito de queixa, contados a partir do dia que ele completa 18 anos. Então, por isso que a lei diz, salvo disposição em contrário, em razão do prazo e em razão da contagem do prazo, como se conta. Mas todas essas formas de contagem aplica-se a regra do Código Penal, ou seja, a regra do artigo 10º do Código Penal, que é a contagem do prazo decadencial, né? Inclui-se o dia inicial no cômputo do prazo.
de acordo com o artigo 10º, porque a decadência é um instituto de direito material. Portanto, a sua contagem inclui-se o dia inicial no cômputo do prazo, né? Diferente do prazo processual, né? Que nós já estudamos, que é o artigo 798, parágrafo 1º. O prazo processual exclui-se o dia inicial no cômputo do prazo. Se é diário oficial eletrônico, disponibiliza num dia, sai no diário oficial, disponibilizado, hoje é dia 3, hoje, segunda-feira, saiu hoje, disponibilizado. Considera-se publicado amanhã, dia 4, o prazo começa dia 5. É assim que se faz a contagem no diário oficial eletrônico. Tá? Só que nos tribunais superiores não disponibiliza, lá publica. Então, se é do STJ, sai lá. Publicado na data de hoje, dia 3. O prazo começa a contar amanhã, porque foi publicado hoje. Nos estados, Tribunal de Justiça, Diário Oficial Eletrônico, disponibiliza num dia, considera-se publicado no outro, o prazo termina no terceiro dia, se for dia útil, se não prorroga para o próximo dia útil. Tá? Então, disponibilizado na sexta, considera-se publicado na segunda, se for útil, segunda, e o prazo começa na terça, se for útil. Entendido? Agora, o prazo do direito material inclui-se o dia inicial no cômputo do prazo. Então, isso é decadência. Decadência não interrompe, não suspende. O prazo é contínuo e peremptório para você exercer o direito de queixa e o direito de representação. Então, se o seu direito de queixa, o prazo se esgota num domingo, vou deixar para segunda. Perdeu o prazo. Você tem que ir lá no plantão despachar com o juiz para que você possa garantir e estar dentro do prazo decadencial de 6 meses. Senão vai operar a decadência, acabou. Extinção da punibilidade. Perdeu o direito. Perdeu, acabou. Certo? Então não suspende, não interrompe, é contínuo, é peremptório, ele é fatal o prazo decadencial. Não tem nenhuma causa interruptiva suspensiva no prazo decadencial. Certo? Tá? Eu requeri a instalação de inquérito no sexto mês. Quando eu tomei conhecimento, vou requerer agora, já faz 6 meses, mas não deu ainda, 5 meses e 50 dias. Eu vou lá requerer a instalação de inquérito. Já faz 6 meses e 15 dias, o delegado não terminou ainda. Esse requerimento de inquérito vai interromper o prazo decadencial de 6 meses? Lógico que não. Porque a lei diz que os 6 meses é para você oferecer o direito de queixa. O direito de queixa você oferece onde? No Poder Judiciário. Então, aquele requerimento que o delegado está instaurando, se ele tiver lá com o inquérito, não acabou o inquérito, e o seu prazo decadencial é hoje, e você fala, não, vou esperar o delegado terminar. Acabou, amanhã você já operou a decadência. Se você não exercer hoje, amanhã você não pode exercer mais. Mas o delegado não terminou a investigação. Não interessa. Ou você vai lá e vê o que o delegado investigou e vê se serve, se tem elementos já para você oferecer a queixa direto, ou você já abandona porque já ocorreu a causa extintiva da punibilidade, quando completar os 6 meses. É importante, né, isso também. Senão o sujeito vai lá, faz um requerimento para o delegado instaurar um inquérito e esquece. Né? Deu 1 ano, ele vai lá ver se o delegado terminou de investigar, sendo que a decadência opera com 6 meses. Né? Então isso é muito importante. Tudo bem? Alguma dúvida sobre decadência? Falamos isso desde o inquérito policial, depois falei em ação penal, depois falei em queixa-crime. Estamos falando agora nas causas extintivas da punibilidade. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Podemos continuar? Então tá ok. Vamos falar agora do perdão do ofendido, tá? Que tem cabimento na ação penal privada, principal, exclusiva ou propriamente dita, e na personalícia.
Aí vamos ver se ele tem algum efeito na ação penal privada subsidiária da pública, né? Vamos ver depois, estudar separado se ele tem algum efeito. E deixando claro aqui para vocês, o perdão, ele está previsto também no artigo 106, 105 e 106 do Código Penal. Está previsto no artigo 107, salvo engano, inciso 5º do Código Penal. Está previsto no artigo 51 ao artigo 59 do Código de Processo Penal. Isso é perdão do ofendido, que tem cabimento na ação penal privada. As duas. Agora, na terceira, que é privada subsidiária da pública, vamos ver se ele tem algum efeito ou não. Já comentei isso com vocês, mas vamos depois repetir essa questão. Tá? E deixando bem claro aqui que não há que se confundir, por exemplo, um exemplo clássico que eu vou dar para vocês. O sujeito sai correndo atrasado de casa, tem que deixar o filho na escola. Aí no meio do caminho ele lembra, minha mulher que leva o filho na escola, porque não é realmente ele que leva todo dia, a mulher, mas hoje excepcionalmente ele teve que levar o filho na escola, filho pequeno. Aí ele chega atrasado, ele esquece da escola, vai direto para o trabalho, para no estacionamento, sai correndo do carro, tranca o carro, aciona o alarme e vai embora. E aí o filho dele fica dentro do carro e morre dentro do carro, por asfixia. Então, será que nesse caso o juiz ele pode declarar a extinção da punibilidade? No caso ou não? O que vocês acham? Isso é exemplo clássico, né, gente? Pode, mas qual que é que fundamento que ele dá? Então isso é perdão do ofendido. Ele está perdoando o ofendido. Alguém mais? Então, pessoal, você tem que saber resolver isso. É um exemplo tão clássico, tão rotineiro, infelizmente, né? Isso ocorre. Vez ou outra está aí na televisão, que o sujeito agiu dessa forma, absolutamente negligente. O que eu quero demonstrar para vocês é justamente isso. Isso não tem nada a ver com o perdão do ofendido. Nada a ver. Isso é perdão judicial. Está previsto na lei. Está previsto lá no artigo 121. Salvo engano, é parágrafo 5º, por aí, não sei, não lembro. Acho que é parágrafo 5º. Quando as circunstâncias do comportamento do agente e o resultado o atingirem de forma tão grave que se torne desnecessária a aplicação da pena. Então, o sujeito já foi punido de forma tão grave pela negligência dele ao perder o próprio filho nessa situação, que a pena se tornou desnecessária. Então, nesse caso, o juiz poderá deixar de aplicar a pena. Mas por que o juiz poderá deixar de aplicar a pena? Por um simples detalhe. O legislador autorizou o juiz a fazer isso. O legislador autorizou. Isso é perdão judicial. Perdão judicial só tem cabimento nos casos em que a lei estabelece. Não é o juiz que faz porque aí ele, eu vou fazer nesse caso porque eu... Não, ele só pode porque a lei autoriza ele. As lesões culposas também é a mesma coisa. Vamos imaginar que o filho não tivesse morrido, mas tivesse ocorrido uma lesão culposa. Também o juiz poderia deixar de aplicar a pena. Por que ele poderia? Porque a lei autoriza. Por exemplo, no artigo 312, crime de peculato, culposo. No artigo 312 seguinte, digo. No peculato culposo, se o sujeito reparar o dano causado pelo crime, a lei estabelece que o juiz poderá deixar de aplicar a pena. Aí se é perdão do ofendido? Não. Isso é perdão judicial. Por que o juiz poderia fazer isso? Porque o legislador autorizou o juiz.
O perdão do ofendido não é isso. O perdão do ofendido é na ação penal privada, porque vige o princípio da disponibilidade. Eu posso abrir mão do processo. De que forma? Perdoando, seja expresso ou tácito, né? Ou abandonando o processo, largando o processo, que ocorre a preempção, abrindo mão do processo. Então, depois que o processo está iniciado, eu posso perdoar o ofendido na ação penal privada, ou eu posso abandonar o processo e ocorrer a causa da preempção, uma das hipóteses do artigo 60 do Código de Processo Penal. Certo? Então, eu quis mostrar para vocês que o perdão do ofendido não tem nada a ver com perdão judicial. Nada a ver. Pois não. Não, a parte pode. O processo é o seguinte: nós estamos estudando isso. Nós estamos falando primeiro em queixa, em denúncia, em causa desse sentido. Mas se o processo está em andamento, as partes vão ter audiência e a defesa pode requerer isso, o promotor também pode requerer. E o juiz põe fim ao processo. Que jeito que o juiz põe fim ao processo? Condenando ou absolvendo. Você entendeu? Então, não. Independentemente do promotor ser contra, a defesa ser favorável, o juiz pode conceder o perdão. Sim, porque você tem direito de. É a sua tese. Você vai fazer alegações finais. Por exemplo, o sujeito que deixou o filho dentro do carro tem um inquérito. O inquérito vai por fora. Se não tiver, lógico, vai ter oferecimento da não persecução criminal, ou até mesmo o promotor não pode nem oferecer denúncia por falta de interesse. Mas isso não tem indício de autoria e materialidade, entende que ele tem que oferecer. Vamos imaginar que ele oferece a denúncia. A defesa será intimada a oferecer defesa preliminar. Qual que é a sua tese? Não, a tese aqui é que ele foi negligente, homicídio culposo, e o juiz deve conceder o perdão judicial. Então, na audiência, você vai provar que ele foi negligente, que ele não assumiu o risco, que não foi doloso, tá? O promotor pode concordar com você, e aí o juiz dá uma sentença. Então, todo jeito você vai manifestar no processo, sob pena de nulidade. A defesa tem que apresentar a defesa preliminar e as alegações finais. E essa é a sua tese. Sua tese é que seja concedido o perdão judicial. Entendeu, Ed? É assim que funciona. Tá? Por nada. Tudo bem? Então vamos lá. Perdão do ofendido. Então, esse perdão do ofendido, ele tem uma característica. Qual que é a característica dele? É que ele é bilateral. Por que ele é bilateral? Porque ele depende de aceitação. Mas vocês vão perguntar assim, mas por que o querelado, que é réu no processo, não iria aceitar o perdão se ele aceitando extingue a punibilidade e acaba o processo? Então vamos lá, eu entro com ação contra o Alexandre aqui, certo? Está tramitando lá a queixa-crime contra o Alexandre. Aí eu falo, Alexandre, eu vou te perdoar. Por que depende o Alexandre aceitar o perdão ou não? Para que produza efeito o meu perdão. Por isso que ele tem essa característica de ser bilateral. Sabe por que depende do Alexandre aceitar ou não para que produza efeito o perdão? Porque o Alexandre pode falar, não, mas esse professor, eu não cometi crime nenhum. Esse professor queria me prejudicar, entrou com ação contra mim. Eu sou inocente. Eu vou provar minha inocência. E depois vou requerer ao Ministério Público que ofereça denúncia contra ele por denunciação caluniosa. Por isso que ele é bilateral, porque depende de aceitação. Então, se forem 5 réus, você oferece o perdão, 2 aceita, tudo bem, extinção da punibilidade em relação aos 2 que aceitaram. Agora, 3 não aceitam, o processo continua em relação aos 3 que não aceitaram. O processo continua normalmente em relação aos 3 que não aceitaram.
Agora, aqueles que aceitaram, extinção da punibilidade pelo perdão do ofendido, nos termos lá do artigo 107, inciso 5º do Código Penal, que trata das causas gerais e extintivas da punibilidade. Tá certo? Então, lembrem da característica dele. Ele é bilateral. Ele depende de aceitação para que produza efeito. Caso contrário, ele não vai produzir efeito. Interessante também que você pode até constituir procurador para aceitar o perdão. Né? Você pode outorgar poderes para um terceiro capaz, que não precisa ser advogado,